No verão de 2024, um explorador conhecido na internet como Black Craig decidiu fazer algo que poucas pessoas teriam coragem. Ele resolveu passar a noite sozinho em um dos locais mais misteriosos da Inglaterra. O destino escolhido foi Southern Fell, uma área isolada da região de Lake District, cercada por uma lenda que atravessa gerações. Moradores antigos afirmavam que, durante a celebração conhecida como Midsummer's Eve, um enorme exército fantasmagórico podia ser visto marchando pelo topo das montanhas. E o mais curioso é que essas histórias não surgiram recentemente. Existem registros datados dos anos de 1735 e 1745 descrevendo exatamente o mesmo fenômeno. Diversas testemunhas afirmaram ter visto fileiras inteiras de soldados atravessando a escuridão durante a madrugada. Mas quando o sol nascia, não havia pegadas, não havia rastros, não havia qualquer evidência de que alguém realmente tivesse passado por ali. A maioria das pessoas tratava tudo como folclore, uma velha lenda criada para assustar viajantes. Mas Black Craig decidiu descobrir por conta própria. Acompanhado apenas de seu cachorro Finn e de uma câmera, ele montou seu acampamento próximo à área onde os relatos costumavam acontecer. 20 past 10. Still no sign. Nothing. And it's getting quite dark now. Moon's up. Probably can't see it. You can't even see me. The moon's up. One of the planets is up. I don't know what that is. It might be Venus, perhaps. But yeah, sun's down. It's not going to be down for long. It's going to skirt along the north there and pop back up almost in the northeast. So, yeah. Where's his army? Right, I've switched to night vision mode. Got the infrared on and I probably look very, very strange, but I can't see anything now. It's kind of weird looking probably in this. There's still quite a bit of light in the sky there, but in terms of on the ground, it's very dark. Sobre as colinas. Craig caminhou pela região utilizando equipamentos de visão noturna, observando cada detalhe ao redor, mas não encontrou absolutamente nada. Nenhum movimento estranho, nenhuma figura distante, nenhum sinal de que aquela lenda tivesse qualquer fundamento. I've not seen anything. I've not seen a single, not even a single soldier. Nothing, absolutely nothing. So that's okay. I think I'm going to head back to the tent now and settle down, get a little bit of kip, hopefully not get woken up in the night. I think it's going to be a very early start in the morning because it's going to get very light soon. Not long at all. What the Oh, what the hell? There's a bloke stood next to my tent. What the That has absolutely scared the out of me. I'm not kidding you. I was walking down there, coming back towards the tent, talking to you guys. I'm telling you right now, there was somebody stood right here. Oh, I'm not kidding you, the hairs on my arms are stood up. My skin is crawling. Right there. Finn's just oblivious to me. Right, there's no way I'm staying here tonight. No way. I can't stay here. I'm gonna have to pack the tent up and go in the dark. I mean, I've kind of looked in this grass here to see if someone was about, you know, like doing a prank or something. But there's no one in here, and I would have heard them move off. Oh, I don't know what to do. I don't know what to do. This is terrifying. Ao retornar para a barraca, já se preparando para descansar, algo chamou sua atenção. Por apenas um instante, uma fração de segundo, mas foi suficiente. Segundo Craig, havia uma figura parada ao lado de sua barraca. Uma silhueta alta, escura, imóvel, como se estivesse observando cada movimento dele. O susto foi tão grande que ele chegou a perder completamente a compostura diante da câmera. A reação registrada em vídeo deixa claro que aquilo não parecia uma encenação. Ele estava genuinamente apavorado. Seu coração acelerou. Sua voz mudou. E o medo tomou conta da situação. It could be someone trying to
prank me, but I would have heard them. I would have seen them move off, and I would have heard them move off. Unless they're in the flipping tent. Unless actually I saw them in front of the tent and they've climbed in. I would have heard the zip. I would have heard that go. So, sorry, my head's gone now. I don't know what to do. I'm gonna have to have a think. Just look around and stuff. Right. Let's get in the tent. I just want to make sure there's nobody in here. Okay, we're in the tent. I don't know. Honestly, I don't know what the hell I saw then. I don't know whether I saw. Maybe it might have been my imagination now. Honestly, I don't know. But flipping heck, that really spooked me. Really, really spooked me. I'm just gonna try and get a bit of kip and see how we get on. Fins down. I don't think I'll get any kip at all. I'll be just paranoid all night. I mean, there's still quite a lot of light outside, and I don't know if you can hear me. I'm just saying this. There's still quite a lot of light outside, and I'm just half expecting a silhouette to go past. I'm just hearing loads of noises, and I know you hear loads of noises anyway when you're in the tent, because the tent's flapping and there's bits of grass against it, and there's all sorts of weirdness, but I'm completely spooked. Por mais que tentasse encontrar uma explicação racional para o que tinha visto, sua mente não conseguia ignorar aquela imagem. A sensação era de que algo estava lá fora, observando, esperando, e isso tornava impossível relaxar. Já dentro da barraca, ele começou a revisar mentalmente tudo o que havia acontecido nos segundos anteriores. Talvez fosse apenas uma sombra. Talvez a escuridão tivesse pregado uma peça em seus olhos. Talvez o cansaço tivesse influenciado sua percepção. Na manhã de 13 de dezembro de 2024, Mark Wilkins saiu para pescar acreditando que teria apenas mais um dia tranquilo na água. Nada fora do normal. Nada que chamasse atenção. Apenas mais uma pescaria ao lado de um amigo, registrada para o seu canal. O relógio marcava aproximadamente 7 horas e 45 da manhã, quando os dois desciam de caiaque por uma área mais isolada do Lago Emory, na cidade de Franklin, Carolina do Norte. A água estava calma. O ambiente era silencioso. Tudo parecia exatamente como deveria ser, até que algo surgiu à frente. Inicialmente, parecia apenas um tronco flutuando. Quanto mais eles observavam, mais estranho aquele objeto parecia. O formato não era natural. Não se movia como um pedaço de madeira e despertava uma sensação desconfortável que nenhum dos dois conseguia ignorar. Human being? Copy that. Say again? Copy. I think we got a dead body here. Yep, we do. A dead body. Oh my God, a dead body. I found a dead body. Oh my God, a dead body. I gotta call the police. It's right there. God, a dead body. Call 911. Aquilo não era madeira. Não era um objeto perdido. Não era nada que deveria estar flutuando naquele lago. Era um corpo humano. Por um instante, sua mente tentou encontrar qualquer explicação alternativa. Talvez fosse uma decoração de Halloween. Talvez algum boneco extremamente realista. Talvez seus olhos estivessem enganando ele. Mas quanto mais se aproximava, mais impossível ficava negar a realidade. O corpo era real. E aparentemente estava ali havia bastante tempo. O choque foi imediato. A gravação registra o momento em que Mark percebe o que encontrou e sua reação deixa claro que aquilo estava muito longe de ser uma encenação ou um mal-entendido.
I am fishing on Lake Emery, and I have come across a dead body. We're out on Lake Emery. I am putting at the boat ramp, and I was going down towards the discharge, the water station discharge, and I'm kind of in between the discharge and the boat ramp, heading down towards the dam. Okay. Are you in the water? Yeah, I'm sitting here looking at it. I mean, it looks like a dead body. I mean, there's a hand sticking up. There's a rotted face. I don't know if it's some kind of stupid Halloween spooky thing, but I'm not touching it. So. Depois de tentar recuperar a calma, ele pegou o telefone e entrou em contato com a polícia. Durante a ligação, começou a descrever detalhes que tornavam a situação ainda mais perturbadora. Uma mão visível acima da água, partes do rosto já em estado avançado de decomposição, e a certeza de que estava diante de restos mortais humanos. Mas o que realmente transformou aquele caso em algo ainda mais sombrio foi o contexto. Apenas algumas semanas antes, outro corpo havia sido encontrado no mesmo lago. E isso levantou uma pergunta assustadora. Seria apenas uma coincidência? Ou existiria algo muito mais sinistro acontecendo naquela região? E como se isso não bastasse, poucos dias antes as autoridades haviam divulgado o desaparecimento de uma garota. Hey, and there's shoes at the boat ramp, dude. There's just a pair of like little Crocs, not like a girl-sized Crocs, just sitting there at the boat ramp. Weird. Yeah, I saw them when I put the boat in. They were just like two little Crocs, and yeah. Uma informação que fez o medo tomar proporções ainda maiores, porque naquele momento ninguém sabia quem era a vítima encontrada na água. E a possibilidade de ser uma criança desaparecida passou a assustar muita gente. Conforme a polícia iniciava a investigação, o medo começou a se espalhar entre os moradores da região. Afinal, aquele não era o primeiro corpo encontrado naquele lago. E quando dois casos parecidos acontecem em um intervalo tão curto de tempo, é inevitável que as pessoas comecem a imaginar os cenários mais sombrios possíveis. Por alguns dias, rumores começaram a circular por toda a cidade. Alguns acreditavam que poderia existir um assassino agindo na região. Outros suspeitavam que os dois casos estivessem diretamente ligados. E havia também quem acreditasse que o lago escondia muito mais segredos do que as autoridades estavam revelando. Enquanto isso, a identidade da vítima permanecia desconhecida. E essa falta de respostas só aumentava a tensão. Mas conforme os investigadores avançavam, a verdade começou a aparecer. O corpo encontrado por Mark foi identificado como sendo de Marie O'Gogle, uma mulher de 50 anos. Pouco a pouco, os detalhes de sua história começaram a surgir. Segundo relatórios oficiais, não existiam sinais claros de agressão ou qualquer evidência que apontasse para um homicídio. Nenhum indício de luta. Nenhuma prova concreta de violência. Nenhum elemento que sustentasse as teorias mais assustadoras que circulavam pela cidade. Mas isso não significava que a história deixava de ser triste. Pessoas próximas relataram que Marie enfrentava um período extremamente difícil da vida. Ela havia perdido um irmão recentemente e também lidava com problemas relacionados à saúde mental. Informações que acabaram levantando novas perguntas. O que realmente aconteceu antes de ela entrar naquela água? Foi um acidente? Foi uma decisão tomada em um momento de profundo sofrimento? Ou existia alguma peça dessa história que jamais seria descoberta? Oficialmente, o caso não foi tratado como crime. Mas para muitas pessoas, algumas dúvidas continuam sem resposta até hoje. O canal The Hunting Public já tinha feito aquilo centenas de vezes. Para Ted e Nick, aquela tarde parecia ser apenas mais uma gravação comum de caça em uma área pública do Missouri. Nada diferente do que já haviam vivido inúmeras vezes antes. Eles estavam posicionados em uma árvore, observando a mata em silêncio e aguardando a passagem de um cervo. Tudo seguia exatamente como planejado. Mas então algo aconteceu. De repente, um som estranho começou a ecoar pela floresta. No início, parecia distante demais para entender. Porém, conforme os minutos passavam, ficava cada vez mais claro que aquilo não vinha de nenhum animal. Era uma voz humana,
Uma voz desesperada. Alguém gritava no meio da mata. Ted e Nick permaneceram imóveis, tentando entender o que estava acontecendo. Os gritos continuavam surgindo entre as árvores, cada vez mais intensos, mais agressivos e mais perturbadores. E o pior, eles não pareciam pedidos normais de ajuda. Havia algo naquela voz que fazia os dois sentirem que estavam ouvindo algo que jamais deveriam ter presenciado. Então a situação ficou ainda mais assustadora, porque junto dos pedidos de socorro vieram os disparos. Tiros, vários tiros, todos vindos exatamente da mesma direção. Naquele momento, os dois perceberam que talvez não estivessem apenas ouvindo alguém perdido na floresta. Talvez estivessem testemunhando algo muito pior. Agora me conta uma coisa nos comentários. Se você estivesse sozinho naquela árvore e começasse a ouvir esses gritos no meio da mata, você iria investigar ou ficaria escondido? Então, de forma completamente repentina, os gritos pararam. Simplesmente desapareceram. Depois de quase meia hora, ouvindo pedidos desesperados ecoando pela floresta, o silêncio chegou de uma vez. Mas ele não veio sozinho. Poucos segundos depois, Ted e Nick começaram a ouvir o som de vários veículos acelerando. Depois outro, e mais outro, todos saindo exatamente da mesma região de onde vinham os gritos e os disparos. Era como se várias pessoas estivessem deixando o local às pressas. E então, nada, nenhum grito, nenhum tiro, nenhum movimento. A floresta inteira mergulhou em um silêncio tão profundo que parecia até artificial. Naquele momento, os dois caçadores já não tinham mais dúvidas de que algo extremamente grave havia acontecido. O problema era que eles estavam presos em uma situação perigosa. Não havia sinal de celular, não havia ajuda por perto. E a única trilha que levava de volta ao carro passava justamente pela direção de onde todos aqueles sons tinham vindo. Se resolvessem sair dali naquele instante, poderiam acabar encontrando quem quer que estivesse envolvido naquilo. E se aquelas pessoas ainda estivessem por perto? E se estivessem armadas? E se percebessem que havia testemunhas escondidas na mata? Quanto mais pensavam nisso, mais arriscado parecia. Por isso, Ted e Nick tomaram uma decisão que provavelmente qualquer pessoa tomaria naquela situação. Ficaram imóveis, sem fazer barulho, sem acender luzes, sem correr riscos, durante horas, enquanto a escuridão tomava conta da floresta. Somente quando já estava completamente escuro, eles resolveram sair do esconderijo e iniciar o caminho de volta. Cada passo era dado com cautela, sem saber se estavam realmente sozinhos, ou se alguém ainda observava a floresta naquela noite. Depois de uma longa caminhada, finalmente chegaram ao carro e seguiram até encontrar sinal de celular. Foi só então que conseguiram ligar para a polícia. Mas o verdadeiro mistério começou depois. Quando os agentes chegaram ao local indicado, não encontraram absolutamente nada. Nenhum corpo, nenhum ferido, nenhum veículo, nenhum vestígio claro de violência. Era como se tudo aquilo jamais tivesse acontecido. Como se os gritos, os tiros e a fuga dos carros tivessem simplesmente desaparecido junto com a noite. E foi exatamente aí que surgiram as teorias. Algumas pessoas acreditam que Ted e Nick presenciaram um assassinato. Outras defendem que alguém sofreu um surto psicológico em meio à floresta. Também existem aqueles que acreditam que tudo foi uma encenação criada para viralizar. Mas existe um detalhe curioso.
O canal já possuía uma audiência estável antes desse episódio. E depois da publicação do vídeo, não houve nenhuma explosão de visualizações que justificasse uma fraude. Além disso, entre centenas de gravações publicadas ao longo dos anos, aquele continua sendo o único caso realmente estranho registrado por eles. E talvez seja justamente isso que torna a história tão inquietante. Porque se não foi encenação, então alguém realmente estava gritando naquela floresta. E até hoje ninguém sabe quem era. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que eles testemunharam um crime real ou acha que existe alguma explicação mais simples para tudo o que aconteceu naquela noite? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler as teorias mais interessantes. Em novembro de 2022, Brandon Fitzpatrick acreditava que teria apenas mais um dia comum de caça. Morador do estado de Michigan, ele estava sozinho dentro de seu hunting blind, uma barraca camuflada usada por caçadores para permanecer escondidos enquanto aguardam a aproximação dos animais. O ambiente estava silencioso, nenhum sinal de movimento, nenhum motivo para preocupação. Era exatamente o tipo de situação que Brandon já havia vivido inúmeras vezes antes. Mas bastou alguns segundos para que tudo mudasse. De forma completamente inesperada, ele ouviu uma voz que não reconhecia. Assustado, Brandon olhou para fora da barraca tentando descobrir quem estava ali. E foi nesse momento que se deparou com uma cena que imediatamente fez seu coração disparar. Um homem desconhecido estava parado diante dele. E pior, apontava um rifle diretamente em sua direção. Por alguns instantes, Brandon tentou manter a calma. Sem fazer movimentos bruscos, começou a explicar que estava caçando legalmente naquela área e que não tinha qualquer intenção de causar problemas. Mas o homem não parecia interessado em ouvir. Pelo contrário, quanto mais Brandon tentava conversar, mais agressivo o desconhecido se tornava. Right now. But I just want to show you kind of why we're here. We pay good money to hunt this property. We've been hunting it for years. Do you live on this property right here? Sir, you're not listening to me. I'm not I just want to talk to you. I'm sorry. Put your phone down. You have an AR in front of me. I'm fucking scared. Put your phone down. Dude, I'm scared as right now. Okay, well, it's going to be more scary. Put your phone down. Are you attacking me? No, sir. No, sir. No, sir. I'm hunting. I'm hunting with... Drop your phone. Oh my God. O tom de voz aumentava. As interrupções ficavam mais frequentes. E a sensação de perigo crescia a cada segundo. Trecho em inglês permanece igual. Logo ficou claro que aquilo não era apenas uma discussão sobre território. O homem exigia que Brandon saísse imediatamente do local. Interrompia qualquer tentativa de explicação. E passou a dar ordens diretas. No, sir. No, sir. No, sir. I'm hunting. I'm hunting with... Drop your phone. Oh my God. Drop your phone. Sir, Listen to me. I'm bow hunting. I don't have any guns on me. I don't about none of that. I'm asking you to move. I'm asking you to look at me. You're on my property. You got to motherfucking go. You're on my property, sir. Okay, I'm Listen. I'm packing up 8 right years. now. You've never been here. Listen. Can I come out there so we can talk? Come on out. Okay. Don't touch. No. I just have to move my chair to Walk get out over there. it. Walk over it. Okay. Walk over it. Oh my God. Yeah, I don't know who the f*** you're on my property. Em determinado momento, chegou até mesmo a exigir que Brandon colocasse o telefone no chão. Aquela já não parecia uma conversa. Parecia um interrogatório conduzido sob ameaça. E a arma continuava apontada. Trecho em inglês permanece igual. A situação ficou ainda mais tensa quando Brandon admitiu que estava assustado. Afinal, qualquer pessoa estaria. Ele estava sozinho na floresta diante de um estranho armado. Mas a resposta recebida foi ainda mais perturbadora. O homem afirmou que a situação poderia ficar muito pior caso ele não obedecesse. Foi nesse momento que Brandon percebeu que o risco era real. Mesmo estando desarmado e colaborando o tempo todo, o desconhecido insistia repetidamente em perguntar se Brandon pretendia atacá-lo. E isso soava estranho, muito estranho, porque não parecia uma pergunta feita por alguém confuso. Parecia alguém tentando construir uma justificativa antecipada. Como se estivesse preparando uma narrativa para alegar legítima defesa caso resolvesse puxar o gatilho. Além do rifle, o homem também utilizava um cão agressivo para aumentar ainda mais a pressão psicológica. Enquanto isso, continuava exigindo que Brandon deixasse a área imediatamente.
Tentando evitar qualquer mal-entendido, o caçador explicou várias vezes que não estava invadindo propriedade privada. Então veio talvez o momento mais perturbador de todo o confronto. Em meio às ameaças, o homem mencionou um massacre ocorrido durante uma caçada em 2004. Um caso em que 6 pessoas foram brutalmente assassinadas. A referência parecia deliberada, e a mensagem era impossível de ignorar. Era como se estivesse insinuando exatamente o que poderia acontecer caso Brandon não obedecesse. Naquele instante, o caçador entendeu que precisava agir com extrema cautela. Qualquer movimento errado poderia transformar aquela situação em uma tragédia. Por isso, controlou o medo, controlou as emoções e continuou cooperando, sem confrontar, sem reagir, sem criar qualquer motivo para aumentar ainda mais a agressividade do homem. E provavelmente foi essa decisão que salvou sua vida. Depois do ocorrido, Brandon procurou as autoridades e tentou registrar uma denúncia formal. Também pressionou para que alguma providência fosse tomada. Mas, segundo seu relato, a resposta foi frustrante. A polícia afirmou que não existiam evidências suficientes para iniciar um processo criminal contra o agressor. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas histórias foi a mais assustadora para você? A dos gritos na floresta, o corpo encontrado no lago, a figura misteriosa em Saldernifel ou o homem armado na caça? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler todas as teorias. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos relatos. E lembre-se, algumas histórias terminam, outras continuam sem resposta até hoje. Até o próximo arquivo.